É baralhar e voltar a dar. Como se esperava, o cenário político em Portugal ficou feito num 8 com três blocos que prometem correr em pistas separadas. O papel fica reservado ao partido que amassou e deitou para o lixo o bipartidarismo em Portugal. E como vai Marcelo resolver este imbróglio? Estes e outros temas estarão em análise no episódio 132 de Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito bom dia. Estamos a gravar uma quarta-feira, aqui no rescaldo daquela que foi a noite eleitoral, provavelmente mais emocionante dos últimos anos. E que respostas é que nos deram os eleitores portugueses relativamente ao que saiu do resultado das legislativas? Olá, bom dia a todos que nos ouvem. Como sabem, eu na semana passada eu habitualmente gosto de arriscar e como se lembram, de certeza eu disse sempre que era too close to call. Mais Sim. uma vez voltei a acertar, porque eu sempre achei, mesmo quando vi as primeiras sondagens, nós recebemos as sondagens muito mais cedo do que, do que às 8 horas. Portanto, nós aí às 6h30 já sabíamos as sondagens de todas as televisões. Havia vários intervalos que me davam logo a entender que aquilo podia ser mais empatado do que foi. Além disso, também vocês se lembram que eu tinha dito, e aí peço desculpa pelo meu. Vou penitenciar-me, mas sabendo que não estou a penitenciar muito, porque eu sempre disse que achava que ia haver três partidos acima de 20%. Ora, como vocês viram, não houve nenhum acima de 30%, ficaram dois com 20 e tal por cento, a AD e o PS, e o Chega teve 18%, mas como eu sempre disse, com uma enorme fatia parlamentar que chegou aos 48, ainda pode chegar aos 49 votos. Aos E Pelo, 49. pelo menos, pelo menos uma das projeções dava como provável que o Chega chegasse mesmo aos 20% de votos. Nos Portanto, intervalos que nós quando eu tínhamos, vi, quando eu vi as primeiras projeções, lembrei-me precisamente dessa tua. nos intervalos que nós tínhamos lá de todas as sondagens, houve uma que dava 21,6, etc. Certo? O Chega Exatamente. também tem 18, mas com 48 deputados para já, pode ter mais um pelo círculo fora da Europa. Ora bem, o que é que isso significava? Significava que, e significa isso, posso já dizer isso, que o Chega teve três territórios, três cidades, onde esteve fraco. E tudo cidades com bastante população. Se o Chega tem tido, no Porto, teve 9,9, contrariamente a todo o universo do distrito do Porto. Se o Chega tivesse 12, 13% no Porto, em vez de 9,9. Se em Lisboa que teve 11%, se tivesse tido 13, 14%, e se em Oeiras, que também foi fraquíssimo, foi as três cidades mais fracas, Oeiras, Lisboa e Porto, se tivesse tido também 12 ou 13%, tinha tido 20%. Portanto, mas sobretudo acaba aquilo, isso é que eu sempre disse, que era, havia latente nas ruas quase um combate entre sistema e antissistema, que já vale 18%, e que vai crescer. E que vai Vai crescer até ao crescer. dia em que alguém, seja um líder forte do PSD, seja, e isso eu já disse, são os dois antídotos contra o crescimento do Chega, é haver algum líder da AD que seja muito forte, uma espécie de Pedro Passos Coelho que sim conseguiria ir Uhum. ao do Chega, ou então um dia em que o Chega vá para o governo e depois se transforme mesmo num partido de sistema e que possa desiludir. Não quer dizer que corra mal. É aquilo que eu estou farto de chamar a atenção. A Itália toda a gente, a extrema-direita, e correu bem com a Giorgia Meloni. Portanto, não estou aqui a dizer que o chega lá ao governo e que vai fazer tudo mal. Se fizer bem, os portugueses sabem fazer quem faz bem e quem faz mal. Quem faz mal, punem nas urnas, nas eleições seguintes. Não tem nada que saber. Portanto, não há tantos. Há muita gente que tem Uhum. tantos medos, tem muitos medos às vezes sobre o Chega. E ninguém tem medo sobre o Bloco de Esquerda. Portanto, o Bloco de Esquerda é contra as alianças que nós temos e quando o PCP é contra, nem nunca soube condenar a invasão da Ucrânia. Portanto, há muitas coisas que se dizem que eu às vezes, como eu digo, sem defender nenhum bloco, eu não defendo nenhum bloco, é ter a racionalidade de ver que todos são importantes e desde que tenham a representação dos portugueses, têm que ser respeitados todos, sejam de esquerda ou sejam de direita. E neste caso, ainda mais quando tu tens um partido que tem 1.100.000 portugueses. E como é Portanto, que tem, Montenegro vai ignorar esse 1.100.000 que ser votos que o respeitado. Chega teve? Pois têm que ser respeitados. Não é agora dizer que são todos anormais ou trogloditas. É mentira. Está lá muita gente que votou, que eu conheço, que são pessoas do Chega, que são quadros superiores de empresas. Claro que há muita gente, mais a raia miúda, digamos assim, que era uma expressão que se usava muito,
lá mais na época medieval. Pode haver a raia miúda, mas com certeza tem lá muitas pessoas, grandes empresários portugueses que apoiam o Chega, etc. Portanto, é É um muito partido transversal o voto no Chega, não é, Rui? transversal no Chega e capilar, e a capilaridade do Chega, porque neste momento o Chega só não elegeu deputados em Bragança. Por acaso, por exemplo, eu não estava à espera que elegessem em Vila Real, por exemplo. Eu no Porto não estava à espera que elegessem 7 deputados. Agora, em Vila Real não estava à espera. O resto eu sempre disse. Porto Alegre, sim. Beja, Évora, sempre acreditei. Disse aqui no programa e na televisão que em Faro o Chega estava fortíssimo. Ganhou o distrito. E ganhou o distrito. Sabia eu, pela experiência que tenho de Sesimbra, já lá vamos, que o Chega estava fortíssimo. Epá, e falando, depois já vamos entrar casa a casa e, portanto, eu já vou. Portanto, já estou a passar aqui o assunto do Chega, que eu acho que foi o Sim. grande vencedor da noite. E, portanto, sobre o Chega, acho que temos falados, como apenas uma nuance que eu vou dizer aqui pela primeira vez e espero dizer em televisão um dia destes. Ainda não disse na televisão. E com o Chega, com este resultado, reparem no que é que vai acontecer. Subvenção estatal milionária. Tiveram 50 deputados, 49 deputados. O que é que vai acontecer? Com o dinheiro que têm, vai ter que crescer, não é só o grupo parlamentar que cresce, é o apoio ao grupo parlamentar. Portanto, vão ter mais assessores, podem ter melhores juristas, podem ter melhores economistas, que podem contratar e pagar. Segundo, portanto, têm dinheiro logo do Estado, logo para funcionar a máquina. Segundo, já tinham muitos donativos. Para lá disso, como são um partido ainda mais próximo do poder, mais donativos vão ter. Terceiro, vão ter pessoas que votaram no Chega, como eu disse, que eu conheço, meus amigos, que é quase um voto envergonhado, mas que votaram lá, se calhar com 50 deputados, começam a perceber que aquilo é efetivamente um partido que pode chegar ao poder e se calhar vai haver mais gente de qualidade que vai assumir que é do Chega. O que é importante para ele, porque ganham quadros de qualidade. Pode ser um voto cada vez menos envergonhado, Rui, na Cada tua vez mais opinião? qualidade, porque a partir do momento que é partido de poder, com 50 deputados, estás a ver? Portanto, quais é que são os dois pontos negativos, a meu ver? Pode acontecer com o Chega, que é, uma coisa é tu teres um grupo parlamentar de 12 pessoas, e como eu disse várias vezes, o Pedro Pinto, que é o líder parlamentar, fez um trabalho, à exceção que eles tiveram uma questiúncula no início com o Gabriel Mitar Ribeiro, aquilo depois foi um bloco. Tem uma estrela da companhia, que é o André Ventura, e aquilo funcionou como um bloco. É assim que deve ser um grupo parlamentar. Eu até cheguei a dizer uma vez na televisão que o único grupo parlamentar que funcionou mal nos últimos 2 anos foi o do PSD, porque houve uma série de questões lá dentro, etc. Agora, todos os outros, o PCP é um bloco, o Bloco de Esquerda é um bloco, a Iniciativa Liberal é um bloco, e o PS foi um bloco, e o Chega foi um bloco. O que é que vai acontecer agora? Epá, tens 48 deputados. Pode também haver transfugas. Pode haver pessoas a quererem falar um bocado mais com um estilo um pouco mais trauliteiro, pode não caber bem numa Assembleia da República. E, sobretudo, evitar aquilo que se passou com o Chega nas autárquicas. Como se lembram, o Chega teve já um resultado para um partido novo interessante nas autárquicas, elegeu vereadores em várias partes do país, mas passado pouco tempo, muitos desses vereadores fizeram logo negociatas, entre aspas, com os presidentes incumbentes. O bom exemplo de Sesimbra. Elegeram um deputado em Sesimbra, passado uma semana já estava feito com o presidente da Câmara, que era do PCP. E, inclusivamente deixaram o Chega depois desses acordos, não é? Portanto, qual é aqui o problema? É, se tu já tens transfugas, curiosamente uma nota, todos os deputados que saíram do PSD para integrar as listas do Chega foram todos eleitos. Em Évora, em Porto Alegre, o Eduardo Teixeira em Viana do Castelo, que era colunista aqui do Jornal Económico. Alguns deles ainda foram a tempo de ir à convenção e de serem eleitos depois pelo Chega nesta Se calhar televisão. houve alguns que eu sei que foram. Convenção da AD. Zé, portanto, eu sei, se calhar alguns que agora não são deputados porque não foram escolhidos pelo Luís Montenegro, que foram contratados pelo Chega e que disseram que não, se calhar estão arrependidos que agora eram deputados. Eu pelo menos conheço 3 casos. Um deles que teve quase a ir, mas não e tal, não sei o quê. Agora já está arrependido, que já saiu. Estás a perceber? Pô. Portanto, qual é esse problema? É a fuga, de poder haver alguma fuga, alguma dissidência no grupo parlamentar tão grande, 48 pessoas. E, portanto, isso é um problema de coordenação do grupo parlamentar, já não é tanto o André Ventura. Portanto, do Chega estamos arrumados. Queres falar de qual agora? Vamos partir para os dois da frente que, como disseste bem, não chegaram aos 30%. Pois é isso mesmo. É que não chegaram aos 30%. E, portanto, PSD, vou ser muito rápido. O Montenegro foi o melhor da AD, quero eu dizer. Foi o único moderado, racional. Teve até uma espécie de. Era o campeão, era o paladino do bom senso no meio daquelas disparates que foram ditos por uma série de gente da AD, nomeadamente o Paulo Núncio, como eu disse em televisão e não tenho medo de dizer,
não tem sangue nas veias, tem jactância. Conheço desde 1995. Sempre foi assim, acha-se mais importante do que é e acha-se um tipo brilhantíssimo. E como eu costumo dizer, um dos grandes problemas dos líderes em Portugal é que às vezes à volta deles andam muitos cérebros, entre aspas. E E portanto só, foi. Rui, desculpa, só o Chega é que pode, só o resultado do Chega é que pode justificar o facto de Montenegro, com todo o apoio dos ex-líderes, ter tido o mesmo resultado que Rui Rio há 2 anos. Não, epá, não, o que significa é que não encantou os portugueses e não saltou para a faixa dos 30 e tal por cento. Isso é um erro, não é do Chega. E Isso não tu disseste várias vezes aqui no Maquiavel que ainda faltava perceber o que é que os portugueses podiam contar é. relativamente a Montenegro, e provavelmente esse desconhecimento manteve-se até ao dia das Assim, mas eleições. nós não sabemos o que vai ser. Eu vou dar um exemplo. Pedro Passos Coelho, quando chegou ao poder, nunca tinha exercido nenhum cargo político, nenhum cargo de decisão política. Nunca tinha sido ministro, nunca tinha sido presidente da Câmara, exatamente como Luís Montenegro. Só que eu já sabia, e acho que a maior parte dos portugueses já intuía, como é que ia ser Pedro Passos Coelho como líder do país. Tipo, com autoridade, sério, muito racional, muito obcecado com o caminho que está a traçar, etc. Eu de Luís Montenegro não sei, apesar de o conhecer quase tão bem como o Pedro Passos Coelho, mas enquanto Primeiro-Ministro conheço a pessoa, é uma pessoa muito simpática, muito próxima das pessoas, portanto é uma pessoa, olha, vou dizer assim, é um tipo porreiro. Agora, como é que vai ser como líder do país, como primeiro-ministro, eu e a maior parte dos portugueses ainda não sabe. Por isso, eu julgo que os portugueses desconfiaram dos dois líderes dos dois maiores partidos. Não ficaram encantados nem com Pedro Nuno Santos, nem com Luís Montenegro. Agora, o que é que vai ter? Vai ter que formar um bom governo, vai ter que ter um bom ministro das Finanças, vai ter aqui um tempo de afirmação política e, como foi dito, e eu já disse, os cofres estão cheios. Portanto, nestes primeiros 6 meses, se calhar, vai ter a possibilidade de dar dinheiro para os bolsos de muita gente, nomeadamente polícias, alguma coisa aos professores, aos médicos, aproximar-se dos pensionistas e reformados, a tal reconciliação de que eu falava. E, portanto, eu digo, ele agora tem tempo para fazer, tem dinheiro para fazer, tem o PRR a ser executado. Agora, vamos ver o que é que ele escolhe como ministro, porque o Pedro Paulo Núncio foi um desastre em termos de campanha. Aquele das milícias, de criar as milícias de Santarém, o Eduardo Oliveira e Sousa, foi um desastre. O Durão Barroso foi um desastre. Houve várias pessoas que foram um desastre. Portanto, ele ia tapando buracos. E no meio daquilo, que eu sempre disse foi uma coisa, era que o PSD estava obrigado a ganhar eleições. Por causa do desgaste do governo. Portanto, se ele consegue ter nem 1% tem de vantagem, agora, antes de contar os votos, os votos do estrangeiro que faltam, se ainda nem 1% tem de vantagem, achas que é uma grande vitória? Não, é uma vitória fraca. É uma vitória. Tem todo o mérito na vitória, mas é uma vitória fraca. Para quando se obrigava a ter um outro tipo de lançamento face ao PS. E, portanto, o que é isto? Ainda dificuldade de afirmação do líder Luís Montenegro, que pode ser beneficiado por ser agora primeiro-ministro, porque nunca nos esqueçamos do que dizia de Júlio Andreotti, poder só desgasta quem o não tem. Agora, é efetivamente engraçado vermos que, tal como Durão Barroso, que muita gente dizia que nunca chegaria a primeiro-ministro, Luís Montenegro era para sair nas europeias que corresse mal. E de repente é primeiro-ministro. Caiu-lhe o poder ao colo. E Uhum. pá, portanto, aqui o que acontece é agora tem alguma coisa, tem muito que provar. Ainda tem muito que provar. Pode ter sorte, ou podemos ter eleições ainda no final do ano ou logo no início de janeiro. Vai depender muito das situações. E este é um tempo, como eu disse ontem na televisão, um tempo de frieza. Ontem não, anteontem. Este é um tempo de frieza de todos os partidos. A começar pelo partido mais duro, que é o Chega. Tem 50 deputados agora, não tem 10. Portanto, é um momento de frieza. Sendo que, e passando para o outro partido, Uhum. aquele que tem mais. Se a pessoa dar a vitória ao PSD, diga-se. Sabes porquê? Lembras-te de uma coisa? No Congresso do PS, Pedro Nuno Santos prometeu que queria ganhar as eleições dos Açores, não ganhou, as europeias, as autárquicas e as presidenciais. E não disse que ia ganhar as eleições legislativas, porque ele sabia que era difícil. Não tem nada que saber o desgaste do poder, levava a isso. Agora, o que é que ele precisava? Ele não podia ter um resultado à Almeida Santos em 1985. Portanto, ele ficou tac a tac. O que é curioso destas eleições, nem ninguém disse, que é, já reparaste que, à exceção de um partido, habitualmente quando há eleições há sempre derrotados e depois há sempre mudanças nas lideranças dos partidos. Já reparaste que só num é que pode haver mudanças, que é o PCP, já lá vamos. No resto,
Todos ficaram iguais. O Bloco ficou com o mesmo número de deputados, o Iniciativa Liberal ficou com o mesmo número de deputados, o AD ganhou, o Chega cresceu, o LIVRE cresceu, o PAN ficou na mesma, e o PS é que perdeu muitos votos. E o PCP. Ora, o PS perdeu, mas ficou ali taco a taco. E todos sabemos, e é isso que ele vai navegar, o Pedro Nuno Santos, quando ele diz isto vai ser um novo começo, é que agora é que vai ser Pedro Nuno Santos. Quando António Costa apareceu na noite eleitoral no Maldives, ali a dizer umas coisas, é, meus amigos, eu também sou responsável, mas a partir de agora já não sou. Agora é com o Pedro Nuno. Agora é como ele disse, vai renovar o partido e tal, e portanto agora vai ser a gestão de Pedro Nuno Santos. A partir de agora é quase uma nova liderança, só se afirma hoje. E o fim da tal tática política, não é? Que foi o que Pedro Nuno Santos Fim da disse. tal tática política, o taticismo, o rei do taticismo sempre foi António Costa. E, portanto, agora é o Pedro Nuno Santos. A partir do dia 11 é um partido do Pedro Nuno Santos. Até ao dia 10 ainda era também de António Costa, porque quem vai a votos é o legado de António Costa. Certo? E, portanto, julgo que aqui isso ficou muito claro. O partido logo feriu e decidido foi: nós vamos ser oposição. Ponto. Disse o Pedro Nuno Santos. Não há nada de mais a dizer. Não há nenhuma querela interna, não há ninguém a pedir o lugar do Pedro Nuno Santos, porque eles sabem que foi um bom resultado. É que foi um bom resultado para o Pedro Nuno Santos. Foi fraco, foi uma vitória do Luís Montenegro, mas foi fraca. O Luís Montenegro, que era obrigado a ganhar, devia ter 30 e tal por cento. Se o PS ficasse com 28, 27, não é mau. Faça a 8 anos de poder, eu acho que o resultado do Pedro Nuno Santos não é mau. As pessoas andam a dormir, mas enfim. Portanto, já falámos dos três. Qual é que queres a seguir? Vamos a isto. PCP. CDU. PCP. É um caso muito curioso, foi sempre o caso. Eu disse isso desde o início, tenho consciência, que eu tinha duas grandes incógnitas para as eleições legislativas. Uma era o Rui Rocha e outra era o Paulo Rangel, porque não os conhecia em campanha, sendo que os outros líderes eram todos novos, só havia três líderes que já tinham ido a votos, que eram o Rui Tavares, a Inês Sousa Real e o André Ventura, mas eu sabia o que é que vale o Luís Montenegro, sabia o que é que vale o Pedro Nuno Santos, sabia o que é que vale a Mariana Mortágua, agora não sabia era o que é que valia um e outro, porque era a primeira vez que eram líderes, era a primeira vez que tinham debates, era a primeira vez que tinham campanha. O que é que me parece do PCP? O PCP perdeu 2 deputados. Ficou apenas com Setúbal, Lisboa 2 deputados, um deputado em Setúbal e um deputado no Porto. O grupo parlamentar, ainda ontem estava a falar com a minha colega Anabela Neves, que trabalhou no Parlamento anos e anos e anos, e foi provavelmente, depois há muita gente que pode dizer mal dela, mas foi a melhor, é uma profissional, como é óbvio, que eu respeito, mas que é a melhor, isso posso dizer, a minha opinião, foi sempre a melhor jornalista parlamentar do país. Este é o pior grupo parlamentar, não é por ser pequeno, é porque é o pior grupo parlamentar do PCP. Perde-se bons quadros. O PCP sempre teve grandes quadros no Parlamento. Otávio Teixeira, Luís Sá, António Filipe, que agora felizmente é reeleito, o João Amaral, portanto, quem se lembra do passado, o Bernardino Soares, portanto, uma série de grandes deputados. Tu tiveste um deputado no Porto, que é um erro. Desculpa lá, porque é jornalista, que é o Alfredo Maia, que foi presidente do Sindicato de Jornalistas. O que é que o Alfredo Maia vai aportar de valor em termos de debate no Parlamento ao PCP? Pouco. Depois tens o Paulo Raimundo, que é a tal incógnita. Se for o mesmo tipo de discurso, é um discurso muito pouco preparado, a meu ver. Pouco aguerrido, não é? É genuíno, mas pouco preparado no Parlamento. Tens o António Filipe, que é um excelente deputado, sempre foi um excelente deputado. E tens a Paula Santos. Perdeste o Bruno Dias, por exemplo, que é um excelente deputado. Porquê? É fácil de ver isto. Só tens, neste momento, tu perdeste o Alentejo todo. Todo. Nem em Beja conseguiram eleger. Aliás, como eu sempre disse, pá, eu já sabia que Chega ia ultrapassar o PCP. E o PSD também. Ora bem, o que é que acontece aqui? Eu chamei a atenção daquele que era a praça forte. Qual é a maior praça forte do PCP? É o distrito de Setúbal. Porque é no distrito de Setúbal que estão as principais câmaras ainda do PCP. Chama a atenção de duas. Seixal e Setúbal. Seixal sempre foi uma terra, desde o primeiro presidente de Câmara, que era o Eufrásio Filipe, sempre foi uma terra fortíssima do PCP, o PS nunca ganhou lá e o máximo que teve foi 30% uma vez, a média andava sempre nos 23%, 24%. Sabem quanto é que teve no Seixal o PCP? É só para terem a noção. É que há muita gente, depois podem ir àquele site da Comissão Nacional de Eleições, depois vão ver distrito por distrito, as terras que gostam, vão lá ver aquilo. Teve 6,9%. 6,9%. Todos ficaram à frente, eles ficaram em quarto lugar, ok? Atrás da AD, do PS e do PCP. E do Chega, peço desculpa. E, portanto, este é logo um sinal. Setúbal, presidente da Câmara, era líder dos Verdes, André Martins.
tiveram 7,9%. Sesimbra, terra que eu conheço bem, que disse sempre, Sesimbra vão ter um resultado horrível, os outros partidos vão crescer. O PS ganhou com 23%, o Chega teve 20%, a AD teve 17% e o PCP teve menos votos do que os funcionários que existem na Câmara Municipal de Sesimbra. Para terem a ver. Portanto, o que é que isto significa? Não quer dizer que é o fim do PCP nas autarquias, porque, como vocês sabem, quem nos está a ouvir, nós votamos nos presidentes de Câmara que gostamos, sejam eles Claro. de que for. Portanto, não quer dizer que o Francisco de Jesus, que é o presidente da Câmara de Sesimbra, não quer dizer que vai perder as eleições amanhã. Portanto, para as autarquias, e vai fazer o seu terceiro mandato. Agora, sei é que os resultados do PCP foram fraquíssimos. Isto são dois sinais. São sinais, de facto, de erosão do partido, mas, sobretudo, os comunistas não confiaram em Paulo Raimundo e, como disseram muitos, condenaram bastante a não condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas, sobretudo, porque Paulo Raimundo não entrou. Temos que despachar, parece que já temos só de pouco tempo. Vamos Eu guardo internacional para a próxima. Muito bem, vamos ao livro, que teve aqui um crescimento considerável. Sim, o livro já sabia que ia ter um grande resultado. O livro, o Rui Tavares é uma pessoa muito simpática, eu tenho enorme estima pelo Rui Tavares, e já sabia que ia crescer. Não sabia que ia crescer tanto. Eu julgava que ele ia ter 2, 3 deputados no máximo, e até lhe disse isso pessoalmente lá na CNN, numa altura em que ele foi lá a uma das entrevistas, e que às vezes nos cruzamos no corredor e falamos com eles, com os líderes. Aliás, o único líder com quem eu não falei deste processo todo eleitoral durante este tempo todo foi com o Paulo Raimundo, porque nunca me cruzei com ele e eu também não o conheço, portanto não falei com ele. O resto falei com todos os líderes, todos os partidos, alguns têm excelente relação, como é óbvio, já conheço há mais tempo, mas falei com todos. O único que eu não falei, portanto, incluindo o Rui Tavares, a Inês Sousa, falei com todos. O único com quem eu não falei foi com o Paulo Raimundo, portanto, nem estive ao pé dele. E, Vamos ver se ainda portanto, vais a tempo. o livro, sim, se for a tempo, sim. Eu acho que o PTB pode ter cometido um erro do Paulo Raimundo, mas também não acredito que Claro. assumam a responsabilidade agora e o despeçam já à primeira. É aquilo que eu penso, mas vamos ver. Mas é o único partido, como eu disse, que podia mudar o líder, porque foi aquele que perdeu e, de facto, eu acho que não, uma pessoa simpática, mas não foram atrás do Paulo Raimundo. O livro eu já sabia que ia ter um excelente resultado, como disse, estava à espera de 3 deputados no máximo. Portanto, foi uma surpresa para mim terem mais um deputado, chegando também, ao fim e ao cabo, aos mesmos círculos eleitorais que o PCP e superando o PCP. Em termos de representatividade, cresce muito, ficando com exatamente os mesmos valores, 3,3 que teve o PCP, portanto, em termos de dados das urnas. Mas já está a ocupar esse espaço. E também, ao mesmo tempo, e passo já para outro, impediu o crescimento do Bloco, que era um partido, esse sim era o partido em que se me perguntam assim, qual é que é o partido em que tu falhaste, aquele que eu acho que eu falhei foi no Bloco de Esquerda. Porquê? Porque eu, sinceramente, desde o início achava que ia haver um voto de protesto, tanto à esquerda como à direita. E quem podia canalizar esse voto de protesto seria o Bloco de Esquerda. Portanto, eu achava que o Bloco poderia subir, poderia ter mais deputados. Teve os mesmos, só que eu acho que aqui a grande responsável foi a Mariana Mortágua. Porquê? Porque ela até usou outra estratégia, mais sorridente, etc. Mas aquela questão da avó retirou muita credibilidade à proposta do Bloco de Esquerda, ficou com o mesmo número de votos, manteve o mesmo número de deputados, cresceu em número de votos, mas não de maneira significativa que a fizesse crescer ao nível do seu grupo parlamentar, coisa que eu acreditava que pudesse acontecer. Portanto, se há partido onde eu me penalizo na minha observação, foi o Bloco, os outros todos por igual. Falta-me apenas a Iniciativa Liberal Iniciativa Liberal e o PAN. O PAN não tenho muito a dizer. Eu acho que o PAN elegeu quase ali Foi muito renhida a sua eleição. No limite, foi mesmo no limite. Foi no limite. O que é que eu acho que penalizou? Acho que as várias dissensões que houveram dentro do partido tiveram alguma importância, sobretudo depois. Nunca perceberam a posição ambígua que apoiava o PSD na Madeira, mas depois já condenava aqui no continente e dizia que não tinha nada a ver com o PSD, quer dizer, e sobretudo por ter sido um partido que, ao fim e ao cabo, continuou a manter no poder um partido acusado de corrupção, um líder regional acusado de corrupção. E, portanto, eu acho que ela foi muito penalizada, sendo uma excelente comunicadora, mas foi muito penalizada pelo voto por causa da Madeira. Quero só relembrar uma coisa antes que me esqueça. Queria dizer isto. Lembram-se que eu digo há muito tempo que um processo de uma campanha eleitoral é um filme, não é uma foto. Portanto, são vários momentos de comunicação e, portanto, recordem aquilo que eu disse. Eu disse sempre
várias vezes na televisão, repeti, aí umas 3, que os debates servem para muito pouco. Servem para apresentar os candidatos, servem para ganhar algum espaço na percepção das pessoas. Mas eu dei este exemplo. Se os debates servissem para alguma coisa, o Fernando Medina ainda era presidente da Câmara de Lisboa porque ganhou o debate ao Carlos Moedas. O Rui Rio ganhou o debate ao António Costa e o António Costa teve maioria absoluta. E como se lembram, o Pedro Nuno Santos foi melhor no debate do que o Luís Montenegro e o Luís Montenegro ganhou. Portanto, se volto a dizer isto, confiem naquilo que eu estou a dizer. Não percam tempo a olhar para sondagens quantitativas que habitualmente erram e não percam. Os debates são um bom espetáculo. Quem gosta de política é uma maneira de conhecer melhor os políticos, etc., o seu estilo, a sua atitude. Agora, não é decisivo. O que é decisivo é E pelos debates, Inês de Sousa Real teria claramente um mais. resultado melhor, não Agora, é? não te esqueças de uma coisa, e por isso é que eu estava a dizer isso. O que conta no final são vários aspectos, são vários pontos. Isto houve a foto dos debates, houve a foto dos outdoors, houve a foto das arruadas. Cada processo de decisão de um eleitor depende de vários fatores e não é só de debates. E eu acho que mantenho isso. A grande frase desta campanha eleitoral, que é subscrita por mim, foi do Paulo Raimundo, que é: as sondagens condicionam muito e acertam pouco. E é isso que devem manter, de votar como entenderem, sem olhar as sondagens e não sei o quê. Terminando com a iniciativa liberal, foi para mim uma Certo. surpresa. E mantenho aquilo que digo. Se os debates tivessem corrido mal ao Rui Rocha, o Rui Rocha não teria este resultado que teve, que era manter o grupo parlamentar da iniciativa liberal, que eu acho que podia ter caído exatamente pela alguma fraqueza que houve de imagem da parte do Rui Rocha no início. E sempre eu disse, se fosse o João Coutinho de Figueiredo o líder da iniciativa liberal tinha disparado. E acho que vai ter já, isso pode ver um grande resultado nas próximas eleições europeias com o João Coutinho de Figueiredo. Mas o Rui Rocha passou no teste, não caiu, manteve o grupo parlamentar e, portanto, está aí, não é um líder forte, tem muitas pessoas a questionar, mas faz o seu caminho e pelo menos não perdeu. E, portanto, nos debates, eu acho que ali, por exemplo, os debates foram importantes para afirmar a liderança do Rui Rocha, porque lhe correram bem na maior parte dos casos e, portanto, foram importantes. Por isso, nada a apontar à iniciativa liberal. Eu E já, agora, já Rui, não sei quanto tempo é que temos. Eu queria só dizer o seguinte. Primeiro, maior resultado. temos ainda que falar não sei se gostaria já de ir para o Não, ainda Marcelo quero falar Rebelo de de uma Sousa. pessoa. É isso Certo. mesmo que eu quero. Eu vou deixar então, ficamos com o compromisso. Alguns temas internacionais eu posso manter. Vou falar aqui, e a parte de mídia que eu queria falar fica para a semana também. Uhum. E vou deixar aqui algumas sugestões e a pergunta da semana. Portanto, eu deixo o internacional. Quero só falar do seguinte: o maior derrotado deste processo todo chama-se Marcelo Rebelo de Sousa. Está a chamar os partidos, e até pode chamar mais, não se pode questionar ele estar a chamar os partidos antes do resultado final, porque um Presidente da República pode ouvir os partidos quando bem entender, pode chamá-los quando entender. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa é um dos responsáveis por este imbróglio, é uma situação muito complexa, porque não há maiorias claras, isto há uma maioria à direita, mas, segundo o Luís Montenegro, não vai negociar, não vai governar com o Chega, ponto, e, portanto, não tem maioria. E o PS, somado com todos os partidos LIVRE, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, tem mais representação do que PSD com a Iniciativa Liberal. Isto é um imbróglio. As pessoas não perceberam isto. E um dos grandes responsáveis é Marcelo Rebelo de Sousa, sobretudo a intervenção perfeitamente catastrófica foi a da intervenção que fez Fonte de Lei na sexta-feira no Expresso, onde dizia, fazia cenários que não queria lá o Chega e não sei o que mais, e que não dava poder a um partido que ficasse em segundo lugar, portanto já a condicionar o que fosse, não haveria geringonça. É assim, o Presidente da República, e essa foi uma fonte de lei, mas se essa fonte de lei fosse mentirosa, tinha sido desmentida. Portanto, significa que aquilo que saiu era do agrado do Presidente da República. E, portanto, o Presidente da República está a perder cada vez mais credibilidade junto da maior parte dos. E mesmo à direita. Porque a direita criticou muito Marcelo Rebelo de Sousa quando ele andou ao colo com a solução da geringonça. E agora tem a esquerda, tem o Chega contra mais de metade dos E portugueses. se há, Contra. e se há entidade que nós precisávamos que estivesse forte Com agora, certeza. Rui, Com era o certeza. Presidente Com da certeza. Tem que República. estar equilibrado e eu julgo que o Presidente da República perdeu o equilíbrio. Primeiro embate, quando tentou branquear o relatório dos abusos sexuais da Igreja e pôs-se ao lado da Igreja em vez de ser Presidente da República, e o segundo, que foi completamente desgastado, foi o caso do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que o marcou completamente e o desequilibrou por completo. Ora bem, o Presidente da República tem que ser um fator de equilíbrio
do regime, neste momento é um fator de instabilidade do regime. E, portanto, espero que se recomponha. Estamos num momento muito importante e podemos correr o risco, por culpa dele, na chamada, isso já eu chamei há muito tempo, da italianização do regime, que é termos durante vários anos, não sei quantos governos, como em Itália, se tiveram 32 governos em 50 anos. E, portanto, acho que é tempo de Marcelo Rebelo de Sousa se equilibrar, e porque é muito importante neste momento. Agora, terminando. Mas diz-me uma coisa, Rui, queria fazer-te só uma pergunta Estava a ainda a perguntar por propósito. causa do tempo. Diz. Certo, relativamente a Marcelo Rebelo de Sousa e só para saber mesmo a tua opinião, consideras que, vendo aquilo em que desembocou o processo eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa fez bem em convocar eleições, mesmo assim? É assim, ele seguiu. Estamos a ver, o Presidente o Primeiro-Ministro pediu admissão. Depois apresentou o nome de poder haver Mário Centeno como Primeiro-Ministro. E ele não foi nessa conversa, sempre que esta maioria era mais estável do que no tempo de 2004 com Pedro Santana Lopes. Que aí foi um primeiro-ministro que saiu eleito nas urnas e passou o poder para Pedro Santana Lopes, que não chegou a ir a votos. E era uma maioria parlamentar de 2 partidos, PSD e CDS. Nesta ainda era mais sólida, era do PS e não houve nenhum desequilíbrio, nem nenhum buraco nessa maioria absoluta. Portanto, diz-me assim, era possível continuar com o PS no governo com o Mário Centeno? Era. Se aceitasse uma solução de saída a votos. O Presidente da República já tinha dito no passado, aí não critico, que era no momento em que António Costa, e falou disso quando se falou naquela hipótese do Primeiro-Ministro a determinado tempo desta legislatura poder saltar para um cargo Certo. internacional, Uhum. desde o início Marcelo Rebelo de Sousa disse que a maioria absoluta do PS foi de António Costa e no dia em que ele saísse convocaria eleições. Portanto, eu aí não critico, que é uma questão de coerência e o Presidente da República aí foi. Uma coisa é estar instável, outra coisa é ser incoerente. Nesta questão, o que ele disse foi, Pedro, a partir do momento em que foi António Costa que apresentou a demissão e se foi embora, ele convocaria eleições. Era aquilo que vinha desde o passado. Portanto, agora que era uma situação mais cómoda, tudo bem, se há aqui uma maioria absoluta de um partido, vamos continuar com o Mário Centeno até ao final da legislatura, era uma situação mais cómoda. É o Presidente que depois opta por esta solução. Portanto, também cai sobre os seus ombros o peso desta decisão, ok? Agora, eu acho que em termos de coerência, aí tem pouco a criticar o Presidente nesta questão da parte de chamar o país a votos com a saída pelo próprio pé de António Costa. Muito bem. Vamos Rui, às sugestões e à vamos pergunta, às não é? sugestões. Quanto tempo é que tens? Exatamente. Quanto tempo é que tens? Não te sei dizer quanto tempo é que estamos, Então, muito provavelmente com rápido. 35 minutos. Já vai, então é 5 minutos. Então, olha, rápido. Séries, só 2 coisas, que é A Morte e Outros Detalhes, que é uma coisa policial engraçada, quase tipo Agatha Christie, passado num barco, que está no Disney Plus. E uma série que vi ontem 2 episódios, quando comentei às 7, portanto tive mais tempo à noite, para uma série que eu acho espetacular, que é o Super Sex. É da Netflix, é a história do Rocco Siffredi, que é o grande ator porno. E pá, vejam a série, porque a série é magnífica, é a história de infância, que não é só de voz, como estão a imaginar. Pá, a banda sonora é fabulosa. O mais velho, é o mesmo, é o ator principal do Suburra, da série. É fabuloso. E portanto recomendo essas 2 séries, o Super Sexy ontem, não sei como é que vai terminar, às vezes há séries que depois no final vão perdendo, mas as 2 primeiras são engraçadas. Os 2 livros que me têm estado a acompanhar, este, porque vou ler calma, calma muito, muito devagarinho, é Os Contos, Sonhos e Imaginações, da Agostina Bessa Luís. Portanto, o que me interessa nela é a arte da escrita, porque ela é uma pessoa que escreve como ninguém. E o outro, este sim que recomendo já, este é uma coisa pesada, como tu vês, da Relógio d'Água, junta tudo dela, e portanto é para ler devagarinho. Agora, o livro que eu estou a ler, já estou quase na parte final, é este que eu recomendo a toda a gente, chama-se A Irmã. Saiu na semana passada, eu fui logo comprar no sábado. É do Sung Yoon Lee. E porquê é que se chama A Irmã? Porque é a história da possível sucessora do Kim Jong-il na Coreia do Norte. Passando a toda a história do Kim Il-sung para a frente, portanto, a dinastia completamente contrária aos ideais do Partido Comunista, que é impossível haver uma situação de heranças. E aqui, portanto, aparece aqui esta senhora, a irmã que chama Kim Yong-jong,
e Kim Yo-jong, que é a possível sucessora, a irmã, e portanto recomendo muito este livro. Eu sou um fascinado pela Coreia do Norte e por isso fui logo comprar. Desculpa, a pergunta da semana. Vamos à pergunta da semana. A pergunta Para da algo semana é o que é que se completamente passa, diferente. o que é que se passa com a coitadinha da Kate Middleton, que toda a gente gosta, que é uma mulher tão gira e simpática, e que de facto manipula agora a questão da imagem, que apareceu com os filhos, a foto era manipulada, ninguém a vê, não aparece nos eventos, ninguém sabe o que é que se passa. Se há alguma depressão, que pode acontecer, se correu mal a operação que ela teve há pouco tempo, se fala-se de separação também, mas, portanto, acho que era tempo de voltar a Kate, porque a Kate Middleton, de facto, enche as páginas dos jornais e é uma princesa, de facto, quase de conto de fadas, e por isso faz falta também a Inglaterra e ao mundo social. Isto, como tu estás a ver, esta que eu tenho aqui, que eu estou a mostrar, é do El Mundo, portanto não é só um fenómeno de revistas como a Claro. Caras e não sei o quê, é um fenómeno de política internacional, porque pode ser a rainha, e portanto sucessora do Carlos III, portanto o seu marido, o William, ser o rei de Inglaterra e ela a rainha de Inglaterra. Portanto, é curioso. E ninguém sabe muito bem desta história e ninguém compreende a história da manipulação da fotografia que fez com os filhos. Portanto, olha, ficamos assim para a semana. Guardei aqui o que tinha do Muito bem. internacional. Se aproveita várias coisas para a semana. Falamos mais para a semana sobre o internacional. Volta Kate Middleton e volta também o Rui Calafate na próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa de autoria de Rui Calafate, conta com a condução de José Carlos Lourinho, o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Está fechado o manual desta semana.